sou a Ana, do canal Cogumelos Cinematográficos, e hoje a gente vai falar do Neil Gaiman, que está sendo acusado por 8 mulheres por assédio sexual. E pra ser justa, eu também vou falar do posicionamento dele nessas acusações, né? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. Eu acho que o nome Neil Gaiman dispensa apresentações. Ele é um dos autores mais conhecidos do nosso tempo, famoso por Coraline, Deuses Americanos, Sandman, Good Omens e por aí vai. A The New York Magazine fez um artigo com as acusações de estupro e assédio que ele recebeu, e essas acusações não foram feitas na revista, elas tinham sido feitas ano passado em um podcast, e aqui a gente vai contar a história de algumas das mulheres que estão no artigo e no podcast. Tudo começa com a Scarlett Pavlovich, uma estudante de teatro que em junho de 2020 conheceu a Amanda Palmer, uma artista e cantora bem conhecida que era casada com Neil Gaiman. Hoje em dia os dois estão se divorciando. A Scarlett e a Amanda se tornaram amigas, elas conversavam, saíam pra beber de vez em quando, e às vezes a Amanda pedia pequenos favores, tipo ajuda pra organizar alguma coisa ou pra cuidar dos filhos dela. Isso foi acontecendo até fevereiro de 2022, quando a Amanda pediu pra ela ficar um final de semana inteiro de babá, que ela seria paga por isso. A Scarlett vivia dura, então ela achou isso ótimo, e foi nesse final de semana que ela conheceu o Gaiman. Então ela foi até a casa dele, porque seria lá que ela iria cuidar da criança. Só que quando ela chegou, a Amanda tinha planejado uma atividade com o filho, então ela acabou sozinha na casa com o Gaiman. Ele foi até a Scarlett, ofereceu um tour, os dois pediram pizza, ele ofereceu vinho, e depois ele sugeriu pra ela ir tomar banho numa banheira que ele tinha no jardim, pra ela não ficar entediada, porque ele tinha que fazer umas ligações de trabalho. Eu vou deixar aqui uma foto da banheira, porque eu já acho meio bizarro esse conceito de ter uma banheira no jardim, quem dirá de fato tomar banho lá, mas enfim, é bem bonita. A Scarlett no começo não tava muito afim, mas ela acabou topando. O Gaiman mostrou pra ela onde era a banheira e foi embora. Depois de um tempo ela escutou ele voltando, começou a se encolher, a se cobrir, sabe? E daí ele chegou pelado, entrou na banheira e começou a falar de coisas normais, tipo a agenda da Amanda e o dia a dia do filho. Então ele falou pra ela relaxar e abrir as pernas. Ela falou que não queria, que ela era meio tímida, não tava muito confortável com o próprio corpo. Daí ele falou pra ela não estragar o momento, e daí ela acabou fazendo o que ele mandou. A Scarlett chegou a comentar que ele tratava aquilo com tanta naturalidade que ela ficou até confusa. Tipo, será que é normal pra esse cara todo mundo tomar banho junto e não tem nada de sexual nisso? Ele disse pra ela ir pro lado dele da banheira por causa da vista, falou pra ela sentar no colo dele, ela disse que não queria, que ela é gay. E ela disse que a partir desse momento o rolê começou a ficar confuso. Teve uma hora que ele pegou na bunda dela, também teve uma hora que ele perguntou se ele podia gozar na cara dela, ela falou que não, mas ele fez mesmo assim. E foi nessa hora que ele começou a pedir pra ela chamar ele de mestre. Quando ela sai da água, o Gaiman vira e fala que a Amanda disse que ele não podia ficar com ela e que foi nessa hora que ele teve certeza que ele precisava ficar com ela. Chega a hora de buscar a criança e os dois vão juntos, e daí ela pede pro Gaiman deixar ela e o menino na casa da Amanda Palmer, porque ela não se sentia segura na casa dele. Nessa época, os dois, né, o casal, vivia em casas separadas. Enquanto ela tava na banheira, ela tinha mandado uma mensagem pra uma amiga, e no dia seguinte ela volta a falar com essa amiga. E dentre outras coisas, ela disse que ela tava confusa, ela tava em choque, ela tava bem, mas que ela sabia que aquilo ali tinha passado do limite. E é aqui que o negócio começa a ficar confuso e complicado, pelo menos pra mim, porque depois de mandar a mensagem pra essa amiga, ela manda uma mensagem pro Gaiman pra eles planejarem o dia da criança, né? E daí ela agradece pela noite adorável. A Scarlett disse que na noite seguinte, depois que ela botou o menino pra dormir, ele bateu nela com um cinto, forçou ela a ter sexo anal sem camisinha, e na vibe de O Último Tango em Paris, ele usou manteiga pra lubrificar ela. Ela teria pedido pra ele parar, ele não parou, e depois que tudo terminou, ele ainda obrigou ela a lamber ele. Ela continuou sendo babá do casal, tiveram outros encontros assim. A Scarlett disse que teve até uma vez que ela desmaiou de dor, e a jornalista do podcast perguntou se ela tinha alguma foto de algum hematoma, porque assim, ela tava descrevendo cenas bem violentas, e ela realmente tinha. Ela mandou uma foto onde ela tá com um roxo enorme. Eu acho importante a gente falar que a Scarlett estava em um momento psicológico muito delicado. No começo da pandemia, ela chegou a ser sem teto, e isso é uma coisa que marca muito as pessoas, e teve uma hora que ela precisava do Neil Gaiman pra praticamente tudo, porque ela precisava do emprego. Teve uma hora que o Neil Gaiman foi pro Reino Unido com um filho. Todo esse rolê com a Scarlett tinha acontecido na Nova Zelândia, tá? E daí falaram que não iam mais precisar dela de babá por algumas semanas, nesse tempo que eles iam ficar fora. Só que daí ela pegou Covid, foi um rolo gigantesco, foi coisa atrás de coisa, teve até uma hora que ela tentou se matar. Depois dessa tentativa de suicídio, a
Amanda Palmer pediu pra ela não ser mais babá da criança. Ela me pareceu bem legal, assim, ela falou, olha, ainda somos amigas, ainda estou aqui, se você precisar de ajuda eu estou aqui, mas nesse momento você precisa cuidar de você, não tem condição de você cuidar de uma criança. E daí a gente precisa falar das mensagens, porque a Scarlett e o Gaiman trocaram mensagens por bastante tempo, inclusive depois dela ter deixado de ser babá do casal. Essas mensagens pareciam ser bem afetuosas, inclusive em várias delas quem fala algo de sexual é a Scarlett, e tiveram momentos que ela deu fortemente a entender que tudo ali era consensual. Teve até uma mensagem que ela mandou para uma outra amiga dizendo que ela teve um final de semana com sexo violento e meio que incrível. Só que o rolê não para por aqui, ele fica um pouco mais complicado. A Scarlett disse que foi até a Amanda Palmer e a Amanda tinha dito que ela era a 14ª menina a ir até ela com acusações assim. E a Amanda Palmer não se posicionou sobre isso. A galera do podcast tentou falar com ela, mas ela não respondeu. A Scarlett estava em um momento complicado e o Neil Gaiman ia ajudar ela. Ele ia pagar o aluguel para ela por 6 meses para ela poder arranjar um emprego e voltar a ficar bem. Só que para ela conseguir esse dinheiro, ela tinha que assinar um acordo de confidencialidade. Ela questionou por que ela tinha que assinar o acordo naquele momento, sendo que ela já não trabalhava mais pro casal e quando ela trabalhava, ela nem sequer tinha um acordo formal, mas ela precisava do dinheiro e assinou mesmo assim. O Neil Gaiman nega todas essas acusações, ele disse que os dois tinham sim relações sexuais, mas que era tudo consensual, que ele nunca obrigou nem manipulou ela a nada. Ele usa as mensagens trocadas como prova disso. Inclusive, ele disse que quando eles se conheceram lá no primeiro dia, naquele rolê da banheira, ele disse logo de cara para os dois tomarem um banho juntos. A Scarlett passou por um longo processo para entender o que tinha acontecido entre ela e o Gaiman. Ela chegou aí na polícia para fazer uma acusação formal, mas arquivaram o caso. Essa não foi a única acusação que ele recebeu. O artigo e o podcast exploram as histórias de outras mulheres. E eu acho importante a gente falar que são acusações bem parecidas e essas mulheres não se conheciam. Elas só foram saber da existência uma da outra depois que o podcast foi lançado. Eles vão para a história da Catherine Kendall, que tinha 22 anos quando ela conheceu o Gaiman em 2012. Ela era voluntária em um evento que ele estava promovendo. Os dois se conheceram e uns dias depois ele convidou ela para o after de um outro evento dele. Nesse evento eles se beijaram e depois começaram a trocar alguns e-mails com flertes, fazer ligações tarde da noite, coisas assim. Em uma dessas ligações, a Catherine disse que apesar das mensagens, ela não queria transar com ele. E o Gaiman falou que tudo bem, que ele também não queria nada além daquilo, daquela amizade com flertes. E ela acreditou nele. Eles tinham essa amizade, né? E uns meses depois, a Catherine foi até uma leitura do Gaiman. Ele ia a uma livraria, lia umas passagens de um livro dele e dava uns autógrafos. Nesse dia, ele virou pra ela e pra outras duas meninas que estavam lá e falou pra elas esperarem ele no ônibus dele, porque depois que ele terminasse de dar os autógrafos, eles podiam sair e dar um rolê. Quando ele chegou, ele levou a Catherine até a parte de trás do ônibus, deitou em cima dela, começou a agarrar ela, falou pra ela beijar ele com força. A Catherine disse que ela até tentou entrar no clima, mas que ela não conseguiu e que ela acabou ficando em pânico. Depois de um tempo, Gaiman saiu de cima dela e falou que ele era um homem muito rico que estava acostumado a ter o que queria. Essa é a história que tá no artigo, o podcast vai um pouco mais a fundo, mas o lance é que depois disso, alguns anos depois disso, o Gaiman deu $60 mil pra ela pra pagar pela terapia. Em uma ligação que a Catherine gravou, ele disse que isso era pra compensar pelo estrago. Daí o artigo vai pra história da Kendra Stout, que tinha 18 anos quando conheceu ele em 2003, e assim, ela era muito fã dele, muito fã mesmo. Ela dirigiu 4 horas só pra participar de uma das leituras dele. Os dois se conheceram, começaram a trocar e-mails e uns 3 anos depois o Gaiman viajou pra ter um encontro com ela e no final da noite os dois foram pro hotel em que ele estava hospedado. A Kendra disse que ele não acreditava em preliminares ou em lubrificantes e que isso tornava o sexo bem doloroso. Quando ela dizia que estava doendo demais, ele falava que era porque ela não era submissa o suficiente. Ele também pedia pra ela chamar ele de mestre e batia nela com um cinto. A Kendra disse que eles nunca tiveram uma conversa sobre o que ela gostava, sobre palavras de segurança ou sobre limites, e que ela tinha dito pro Gaiman que ela não gostava disso, e ele tinha respondido que essa era a única maneira dele gostar do rolê. E daí ele conta uma história de que quando ele tinha 20 anos, mais ou menos, ele saiu com uma mina que pediu pra ele bater nela, e desde então é disso que ele gosta. O próprio Gaiman já tinha contado essa história, mas de uma maneira diferente. Ele disse que quando a mina pediu isso pra ele não achou aquilo nem um pouco sexual, ele até bateu nela, mas depois ele foi embora e disse que ele era um cara bem vanilla, que ele não curtia esse rolê. A Kendra e o Gaiman continuaram se vendo, teve uma hora que eles foram fazer uma viagem, e no último dia dessa viagem, a Kendra pegou uma infecção urinária muito forte, tipo, muito forte mesmo, e ela falou isso pro Gaiman, falou, olha, a gente pode dar uns amassos, mas você não pode colocar nada dentro de mim, porque vai doer muito. Nessa hora o Gaiman virou ela, tentou fazer um rolê com os dedos, ela falou que não, pra ele parar, e daí ele penetrou ela. Ela disse que nessa hora ela só deitou e esperou ele terminar.
No outubro do ano passado, ela preencheu uma acusação formal na polícia mesmo, né, por estupro. E o artigo também explora um pouco dessa parte psicológica da Kendra, porque imagina que você é uma menina de 20 anos e daí o seu ídolo começa a sair com você. Ela não faria nada que afastasse o Gaiman dela. Ele nega essas acusações e diz que tudo que ele fez com ela foi consensual, mas ele não respondeu perguntas específicas sobre essa viagem. Outra mulher citada é a Caroline Wallner. Ela e o marido foram contratados para trabalhar como zeladores ou caseiros ali na casa do Gaiman. Eles moravam em uma casa no terreno dele e parte do acordo era que em algum momento o Gaiman ia vender uma parte do terreno dele para eles, uma parte pequena, né? Por um preço bem em conta. Teve uma hora que o casamento da Warner deu um ruim e o marido dela saiu de casa. Depois disso, ela disse que passava os dias chorando sozinha, ela ficou bem mal. E daí o Gaiman começou a passar na casa dela, de vez em quando ele levava um suco e falava que ele estava preocupado, porque ela estava perdendo muito peso. Daí teve um dia que ela estava chorando e o Gaiman estava na casa dela e ele falou: "Você precisa de um abraço". Eles se abraçaram e daí ele colocou a mão dentro da calça dela e começou a apertar a bunda dela. E daí ela disse que ficou perplexa, meio em choque, sabe? Por 2 anos, os dois foram tendo encontros sexuais e eu acho importante a gente falar do contexto em que ela tava. Porque assim, ela não tinha renda, ela tinha medo do Gaiman expulsar ela da casa, porque daí ela e as 3 filhas não teriam pra onde ir. Ela tava tendo que pedir dinheiro pra irmã pra se sustentar. Ela disse que teve uma vez que ela ficou de babá e daí à noite ela foi ler um livro pro menino e os dois acabaram dormindo. Daí o Gaiman chegou, deitou do outro lado da cama com o filho no meio, pegou a mão dela e colocou no pênis dele. Ela falou que todas as vezes que ela dava algum indício ou expressava que ela não queria continuar com aquilo, ele fazia pressão pra ela sair da casa. Inclusive teve uma hora que ele virou e falou que o terreno que ele tinha prometido pra ela não ia estar mais disponível. Ainda teve uma hora que ele ofereceu 5 mil pra ela sair da casa e assinar um acordo de confidencialidade de 16 páginas, onde ela se comprometia a nunca falar nada do Gaiman ou da Palmer ou tomar medidas legais contra o Gaiman. E daí ela virou e falou que ela precisava de terapia, que isso ia ser um negócio muito caro, que ia ser uns 300 mil. E o Gaiman concordou com esse valor, ele pagou e ela assinou o acordo de confidencialidade. Sobre esse caso, o Gaiman também disse que foi tudo consensual, que inclusive quem começou os contatos sexuais, né, foi ela. E ele também disse que nunca fez nada na presença do filho. E daí o artigo faz uma coisa muito legal, que ele vai pra infância do Neil Gaiman. E assim, tem muita coisa que a gente não sabe sobre a infância dele, mas o que a gente sabe é que os pais dele eram da cientologia. E não é que eles visitavam de vez em quando. Não, eles largaram os empregos para se mudar para um lugar que era muito próximo de uma igreja da cientologia. Eles assumiram cargos lá, esse rolê era a vida deles. Naquela época, a cientologia tinha métodos bem complicados e punições mais complicadas ainda. E eles tratavam crianças como adultos em miniatura, como se fossem seres que já têm muita consciência, sabe? Boatos dizem que teve uma vez que o Neil Gaiman ainda era criança e ele fez algo que o pai dele não gostou muito, então o pai levou o filho pro banheiro, encheu uma banheira com água gelada e afogou o menino várias vezes. Não dá pra gente saber se isso é verdade ou não, porque não foi nem ele, nem os pais dele que falaram isso. Essa história foi contada por um amigo da família. O que dá pra gente saber é que a cientologia tinha punições complicadas, né? E eu acho muito difícil imaginar uma pessoa como o pai do Neil Gaiman, que vivia tão profundamente a cientologia, não aplicar essas punições em casa também, ou alguma versão delas. E isso não tá aqui pra falar que uma infância complicada justifica alguma coisa, ou pra falar que isso define alguém. Tipo, ah, você teve uma infância complicada, automaticamente você é um babaca. Não é isso. Mas repara que essa história é muito profunda, tem várias camadas. A gente tá aqui falando de manipulação. No fundo, a história é Neil Gaiman manipulando mulheres que estavam em uma situação vulnerável, porque a gente tem fãs muito novas, a gente tem a babá que precisava do emprego, a gente tem a mulher que estava com medo de ser expulsa de casa. É sobre isso, é sobre manipulação. Então ele ter crescido em um ambiente que não era saudável, porque desculpa, eu não consigo achar a cientologia um rolê saudável, e ele ter crescido em um ambiente onde manipulação era relativamente comum, eu acho que isso é relevante para a história. Bom, no geral, Neil Gaiman nega todas as acusações, ele diz que ele está sim disposto a assumir qualquer erro que ele tenha cometido, mas que ele não vai assumir algo que ele não fez. Ele ainda disse que voltou a ler as mensagens e e-mails que ele trocou com essas mulheres e que pelas mensagens tudo parece ter sido consensual e até que agradável para ambas as partes. Que ainda disse que ele se arrepende um pouco da maneira como ele agiu, porque ele era uma pessoa que estava sexualmente disponível, mas que não estava emocionalmente disponível. Isso fez com que ele não se importasse muito com os sentimentos das pessoas. Ele ainda comenta que BDSM é uma prática legal quando ela é algo consensual entre dois adultos, só que o rolê nunca foi falarem, ah, ele tem tendências sádicas. O rolê é que ele
não avisou as meninas disso. Eu também acho importante a gente falar que o podcast conversou com uma outra garota que preferiu não ser identificada e que teve relações com ele por uma década. Ela confirma que as práticas descritas pela Scarlett e pela Kendra eram sim algo que ele fazia, tipo escolher de bater, de pedir pra chamar de mestre. Mas ela faz muita questão de deixar claro que com ela foi tudo 100% consensual, que nunca teve manipulação, nem nada assim. A ex-esposa dele, Amanda Palmer, preferiu não fazer nenhum comentário sobre a situação. Ela só disse que o processo do divórcio e a briga pela custódia do filho ainda estão acontecendo e por isso ela não pode fazer comentários públicos sobre essa situação. E eu sugiro fortemente que você escute o podcast e leia o artigo, porque assim, essa é uma história muito complicada. Aqui eu não coloquei a história de todas as meninas, eu coloquei as histórias que eu considerei principais, as que eu considerei mais relevantes, mas tem outras histórias. E assim, o podcast consegue explorar muito bem o contexto em que elas estavam, sabe? O contexto psicológico, como que o rolê aconteceu. E tipo assim, é uma história muito profunda. Aqui eu não consegui chegar em 1/5 da profundidade psicológica desse rolê. E o podcast também faz muita questão de colocar o posicionamento do New Game em cada um desses casos. Porque assim, pra ser justo, você tem que ter os dois lados, sabe? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.